Queridos alunos do terceiro ano, então, continuando a nossa análise, nosso estudo, agora vamos para a lição de número 26, propriamente dita a oração do Pai Nosso. Você pode abrir o seu manual na página de número 131, onde nós encontramos, então, a lição de número 26, a oração do Pai Nosso. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que a oração em si, ela é ordenada por Deus, é ordenada por Jesus, e Jesus não apenas ele ordena que se faça oração, mas ele ensina como orar. E a oração do Pai Nosso, então, ela tem esse sentido, é uma oração completa, é a oração que o próprio Jesus ensinou, e por isso que a oração do Pai Nosso, ela é marca registrada do cristianismo. Há algumas diferenças entre o Pai Nosso orado pelos evangélicos e o Pai Nosso orado pelos católicos. Existe, né? Algumas poucas e pequenas diferenças ali. Questão da parte final do Pai Nosso e também a questão das pessoas, né? O uso das pessoas. Nós usamos a segunda pessoa do singular, enquanto a Igreja Católica, a Igreja Romana, ela utiliza a segunda pessoa do plural, utiliza o vós, enquanto que nós, evangélicos, utilizamos o tu, né, a segunda pessoa do singular. Algum problema nisso? Não, nenhum, apenas uma questão de uso de uma das pessoas da língua portuguesa, né? Agora, em termos de conteúdo, não há o que se discutir em relação a isso. O conteúdo é o mesmo, né? A parte final também, existe uma diferença, porque a Igreja Católica não ora o pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Eles omitem essa parte, e ao passo que nós, evangélicos luteranos, usamos isso, né? Também não existe grandes problemas, porque uma versão bíblica ela dá uma ênfase, ela toma como exemplo aquilo que nós evangélicos luteranos usamos, e tem um outro texto bíblico que dá amparo, sustentação ao modo como a Igreja Católica ora, né? Mas nada que vá comprometer a oração do Pai Nosso. Então, como eu havia dito na aula anterior, a oração do Pai Nosso é dividida em 3 sessões, em 3 partes, né? A introdução, as petições e a conclusão. Isso aí está na página 131, bem do lado esquerdo, no começo dessa lição 26. Eu quero que você acompanhe, então, meu querido aluno, abra o seu manual e veja ali, acompanhe essa tripla divisão que o Pai Nosso possui. Não apenas o Pai Nosso, mas também toda e qualquer oração que nós fizermos, ela terá esse desenvolvimento, a introdução, pedidos e agradecimentos e a conclusão. É assim que nós oramos, é assim que nós fazemos. Bom, em primeiro lugar, o Pai Nosso, ele começa dizendo: Pai Nosso que estás nos céus. Observe, Deus não é chamado ou tem uma ideia de um juiz poderoso, distante, que está sobre nós, nos julgando, nos cuidando. Nós também não oramos Jeová nosso que estás nos céus. Lembra lá do 2º mandamento? Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. O tema é o nome de Deus. Em algumas linhas religiosas brigam pelo nome de Deus. Jesus, se utilizando da oração do Pai Nosso, ele se dirige a Deus dizendo: Pai Nosso que estás nos céus. Só assim. Aquela figura próxima, querida, que protege, que dá carinho, proteção. Esse é o estereótipo que Jesus se utiliza nessa oração, a oração do Pai Nosso. Aqui no manual, na página 131, na parte de baixo, nós podemos acompanhar, do lado direito, na parte inferior,
A lição diz que a oração do Pai Nosso nos estimula a falar com Deus, a pedir sem medo, com coragem, com toda a confiança. É assim que a gente faz, é assim que a gente dirige a oração do Pai Nosso. A primeira petição, santificado seja o teu nome. Você pode acompanhar na página 132. 132, do lado esquerdo, santificado seja o teu nome. Enquanto eu estou fazendo a aula aqui, eu preciso acompanhar, eu estou upando o material para o YouTube, então volta e meia eu vou precisar me direcionar ao computador do lado direito aqui para poder ver se tudo está correto. Muito bem. O que significa santificado seja o teu nome? Na verdade, o nome de Deus ele é santo. Deus é santo. Ele é justo, ele é bom. Mas aqui nessa petição, a primeira petição, nós pedimos que o nome de Deus seja santificado entre nós. Essa é a explicação de Lutero. Quando é que acontece isso, ou quando sucede isso? Quando a palavra de Deus é ensinada clara e puramente. E nós, como filhos de Deus, vivemos uma vida santa em conformidade com ela. Isso é santificar o nome de Deus. Ouvir uma abordagem correta, ensinar de uma forma correta a palavra de Deus e viver em conformidade com este ensino bíblico. Isso é, de maneira resumida, santificar o nome de Deus. Tornar santo o nome de Deus entre nós, embora que o nome de Deus seja santo. Nunca esqueçamos disso, não nos distanciemos dessa premissa, ou seja, o nome de Deus em si, ele é santo, mas ele é santificado entre nós quando estudamos, quando aprendemos, quando ensinamos a palavra de Deus de maneira correta e, obviamente, vivemos em conformidade com ela. A segunda petição, venha o teu reino, né? Olha só, aqui vai ter algumas novidades agora. O reino de Deus, na verdade, ele vem por si mesmo, né? Nós não precisamos interceder ou pedir, ou enfim, sem a nossa prece, diz o material, né? Mas suplicamos nessa petição que venha a nós. Quando é que o reino de Deus vem a nós, né? Nós dizemos, venha o teu reino. O que na verdade significa isso? Acontece que o reino de Deus vem a nós quando Deus, o nosso Pai Celestial, ele nos dá o Espírito Santo para crermos na sua palavra, e vivermos uma vida com Deus nesse mundo e na eternidade. Isso significa, venha o teu reino. O reino de Deus é o seu governo, eu estou lendo aqui do manual, é o governo sobre todos os cristãos na terra e sobre todos os salvos no céu. Em toda parte onde o evangelho é anunciado, ali também está o reino de Deus. Todas as pessoas que creem em Jesus são membros do reino de Deus. É interessante também que quando a gente diz venha o teu reino, isso está na página 133, você pode olhar ali, nós pedimos, na verdade, a Deus que o evangelho da salvação seja pregado também às pessoas que ainda não creem, não conhecem Jesus como Senhor e Salvador. Infelizmente, há muitas pessoas que até já ouviram falar da igreja cristã, sabem identificar e separar o que é uma igreja católica, uma igreja luterana, mas mesmo assim há pessoas que ainda não confiam e confessam Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, quando dizemos venha o teu reino, nós estamos dizendo que também esse evangelho, o evangelho de Jesus, ele seja pregado a todas essas pessoas que ainda não creem. Nós ainda podemos ver nessa lição de número 26, a terceira petição. A terceira petição, ela está ali na página 133. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que significa isso?
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O manual ele tem a seguinte explicação, você pode acompanhar, página 133, do lado direito, coluna do lado direito. A boa e misericordiosa vontade de Deus, em verdade, é feita sem a nossa prece. Mas suplicamos nessa petição que seja feita também entre nós. Quando é que acontece isso de maneira simples, de maneira fácil da gente entender, né? Quando Deus desfaz, impede todo mau conselho e vontade dos que não nos querem deixar de santificar o seu nome, nem permitir que venha o seu reino. E quais são essas formas? A vontade do diabo, a vontade do mundo, a vontade da nossa própria natureza. E seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, também nos leva a preservar, ou a fortalecer e preservar na sua palavra, na fé, até o fim, até o dia em que Jesus nos chamar para a vida eterna. Por isso nós dizemos, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nessa parte da terceira petição, na página 133, há a sugestão, bem na parte de baixo, que se leia a história de José. Isso é Gênesis capítulo 50, onde nós podemos encontrar ali, ou é pedido ali, então, 3 destaques acerca desse texto. Gênesis 50, 15 a 21. A história de José é uma história muito bonita, que tem muita coisa para nos ensinar. Então, nessa petição, ou nessa terceira petição, então, de maneira resumida, nós pedimos que Deus desfaça toda a obra do diabo, do mundo e da nossa natureza humana. Nós pedimos também que Deus nos guarde firmes na fé até o fim. E que também Deus nos faça aceitar a sua boa vontade, mesmo nas dificuldades, mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos em que nós, muitas vezes, fraquejamos e até duvidamos a nossa fé. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Basicamente, essa é a lição 26, então, que eu gostaria de trazer alguns destaques para vocês. Em seguida, eu vou passar alguma coisa escrita e também mandar pelo WhatsApp, né, para que vocês, então, copiem nos seus cadernos, resolvam as questões e, posteriormente, até semana que vem, até na quinta-feira, me devolvam, então. Tira uma foto das respostas, eu imprimo aqui, corrijo e, se for necessário fazer alguma abordagem, eu farei, então. Tá bom, gente? Valeu por hoje. Grande abraço, até a nossa próxima aula, então.